isso, né? Curvas suaves podem ser criadas utilizando pequenos segmentos de linha, tá? E quanto mais segmentos de linha, mais suave a curva, tá? Então, eu peguei essa funçãozinha aqui, desculpa, esses vértices que são gerados aqui entre GLBegin e GLEnd, que na verdade o que eles estão implementando é a equação do círculo. Então, eu dado um raio, as coordenadas x desse meu círculo são todas identificadas fazendo raio vezes cosseno de um ângulo, tá? De um ângulo específico, né? Dado um ângulo específico, eu tenho uma coordenada x. Variando esse ângulo, então se eu pegar esse ângulo e variar entre 0 e 360, o que vai acontecer é que eu tenho todas as coordenadas x do meu círculo. A mesma coisa para y, né? Então, as coordenadas x e y são identificadas fazendo r seno θ, tá? Sendo que o θ vai variar entre 0 e 2π, tá? Então, o que está implementando esse GLBegin e GLEnd aqui são as várias chamadas da função glvertex 2f, sendo que as coordenadas x são, aqui o raio então é 0,5, então 0,5 vezes cosseno ângulo, e eu estou variando o meu ângulo, tá? Eu dividi o 360 graus aqui por 50, então eu tenho 50 pontos, tá? Eu estou gerando 50 pontos, né? 50 coordenadas x e y, tá? E o y está variando aqui, né? Do jeito que eu comentei com vocês aqui embaixo, tá? Então, varia o ângulo, gera uma nova coordenada x e y. Varia o ângulo, gera uma nova coordenada x e y, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que entre GLBegin e GLEnd, os únicos comandos do OpenGL que podem existir são o glcolor e o glvertex, tá? Do OpenGL, mas os comandos da linguagem, por exemplo, for, ele pode ser colocado dentro do GLBegin e GLEnd, tá? Então, por meio desse for aqui, eu estou chamando várias vezes a função glvertex 2f. E aí tudo bem, tá? Então, é isso que está fazendo aqui. Eu coloquei lá no Xcode, então eu criei uma função círculo, tá? A função círculo, então, dentro de GLBegin, GLEnd, e aqui o que eu vou fazer com esses pontos? Vai ser GLLine loop, então ele vai ligar vários pontos com segmentos de linha, segmento de reta, ligando o último com o primeiro, tá? E aí eu estou gerando 50 vértices aqui, que são do meu círculo, que aqui o ângulo eu só mudei para 0,25, tá? O ângulo não, desculpa, o raio. Eu mudei para 0,25 e não meio, tá? E aí lá na função desenho, o que eu fiz? Setei a cor branco, chamei a função círculo, e aqui são os nossos 4 quadrados que eu fiz no vídeo anterior, tá? Então vou rodar para vocês verem como que ficou, tá? Demora um pouquinho aqui. Então, é o que eu falei, ele tá com aquele programinha quando inicia, tá? Mas o resultado que vocês têm que esperar é esse daqui, tá? Então, eu gerei um círculo centralizado na origem de raio 0,25. Aqui a gente não está enxergando, mas na verdade são 50 segmentos de reta para gerar. Tem 50 pontos o meu círculo, tá? Que foram ligados com segmentos de reta, tá? Então, o que eu fiz? Então, como é GLLine loop, então são segmentos de reta ligando esses 50 pontos, tá? Eu vou modificar isso aqui no código, então, em vez de gerar 50 pontos, vamos gerar menos, vamos gerar 10 pontos, por exemplo, tá? Então, 10 pontos. Vocês vão ver que agora não vai aparecer um círculo, né? Vai aparecer um polígono com 10 vértices, tá? Eu vou pôr aqui para vocês. Só um minutinho. Então tá lá. O nosso círculo agora já não tá tão suave assim. Ele tem 10. O que eu fiz, eu usei 10 vértices que pertencem a esse círculo centralizado na origem de raio 0,25, tá? Então a gente está usando os 10 vértices agora, tá? E aí aqui, em vez de usar GLLine loop, se eu usar glPolygon, o que vai acontecer?
Eu vou rodar de novo aqui para vocês verem. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um círculo branco lá no meio, né? Não vou ter mais só o contorno, né? Aqui agora está um polígono, tá? Então é isso, mais uma variação da função lá quadrado.c, tá?